sacerdote deve ter sido bem informado antes da ordenação, para que não tenhamos dissabores, nem ele diante da sua própria vida e nem a igreja diante da vida do sacerdote. Então é necessário que ele tenha um acompanhamento espiritual que é dado pelo aquilo que chamamos de diretor espiritual, que não é um formador de robôs teleguiados, mas de pessoas de critério. O que ele deseja é formar os seus dirigidos num critério de santidade, de sempre escolherem a vontade de Deus. O critério é isto: poder divisar qual é a vontade de Deus e escolhê-la, abraçá-la. Isto é o que tornará feliz, porque a outra palavra para a palavra santidade é felicidade. Felicidade e santidade. E ambas se dão na fidelidade dos caminhos de Deus. Para sermos fiéis, para vivermos a fidelidade até o fim, como Jesus disse, quem for fiel até o fim, esse vai se salvar. Então, essa fidelidade precisa de uma perseverança, e a perseverança precisa de uma constância, e a constância precisa de uma ordem nas coisas, uma ordem nas decisões, uma ordem nos amores, uma ordem nas obras de justiça e de caridade, e uma ordem na vida pessoal, um autodomínio que seja significado de que vive uma ordem do que é mais importante, amar a Deus ou amar alguma coisa ou alguma pessoa. Então, essa distinção ocorre quando criamos critérios para as pessoas. O diretor deve procurar isso, que as pessoas sejam de critérios e que saibam resolver sua vida. Não é escravizá-las, torná-las dependentes do diretor. Ao contrário, torná-las cada vez mais livres, porque o diretor não manda, não deve mandar. Ele deve apenas aconselhar, dar a sua opinião. Quem decide é o dirigido. E essa é a grande responsabilidade do dirigido, porque ele ouve aquilo que o diretor aconselha, coteja, pesa as duas opiniões, a dele pessoal e a do diretor. Se as duas concordam, ele vai abraçar naturalmente. Se divergem, ele vai ter que levar para a oração e ver se ele carrega a vontade de Deus ou o diretor com seu conselho. Nem sempre o diretor vai acertar, mas é mais provável que o diretor acerte, porque teve uma boa formação, pelo menos buscou boa formação. E esse é o grande ônus dos que querem dar direção espiritual. Eles têm que se preparar, eles têm que estudar muito sobre o ser humano, a antropologia, o que é o ser humano, suas paixões, seus sentimentos, seus afetos, a sua vontade, a sua inteligência, sua memória, o que fazer com tudo isso, que é um composto complexo, que é a alma humana. E a partir disso, eu tenho que tomar decisões. E essas decisões de como vou encaminhar a minha vida, se vou para o sacerdócio, se vou para o seminário, eu devo fazer à luz dos conselhos, das observações do diretor. Para isso também serve o diretor. E a partir daí, ele deve perseverar, como eu dizia antes, ordem para ter constância, para ter perseverança, para ter fidelidade. E para ter ordem, começar pela ordem, ele precisa do diretor, que o diretor diga: olha, aqui você tem que fazer em primeiro lugar isto, em segundo lugar aquilo, me parece. Veja lá na sua oração. Porque a vocação é algo sobrenatural, é uma revelação pessoal que a pessoa recebe, e que por isso só ela vê. Ninguém vê a não ser o vocacionado. Só Deus e o vocacionado entendem daquela vocação específica. E às vezes a pessoa vê algo errado, por isso muitas vezes desiste. Desiste porque pensou que tinha visto alguma coisa, quando na verdade tinha visto mesmo. Só que Deus exige muitas vezes abnegação, negar-se, exige amor a próprio Deus acima de todas as coisas. Isso nem sempre é tão fácil de levar adiante.